Questão número 2, essa é a questão número 2 na prova branca, 6 na prova verde, 9 na prova amarela e 1 na prova azul. Uma sociedade comercial limitada detinha 10 unidades de estoque no valor de R$18 cada. No mês seguinte, realizou a seguinte movimentação nos estoques: compra de 8 unidades por R$22 cada, compra de 10 unidades por R$21 cada, venda de 15 unidades por R$48 cada, venda de 5 unidades por R$49 cada, compra de 12 unidades por R$20 cada, venda de 10 unidades por R$49 cada, compra de 4 unidades por R$18 cada. Essa sociedade utiliza o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para o controle de estoques. Considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias com ICMS a 10%, informe respectivamente o custo das mercadorias vendidas, CMV, e o saldo do estoque final desse referido mês. E aí nós temos, letra A, R$ 563,40 e R$ 244,80. Letra B, R$ 606,00 e R$ 272,00. Letra C, R$ 1.309,50 e R$ 244,50. E letra D, R$ 1.455,00 e R$ 272,00. Então, ele está pedindo aqui para a gente o valor do CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, e o saldo final nesse mês, né? Então, a gente tem aqui a movimentação. Lembrando que o controle aqui é pelo método PEPS. A gente tem 3 métodos. A gente tem o PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. E a gente tem a média. Já tem aula, né, lá no nosso, no Momento de Estudar para o CRC, já tem aula sobre isso. Aqui só dando uma pincelada, né, a gente vai trabalhar aqui com o PEPS. Então, o PEPS vai ser no sentido de que as primeiras mercadorias que entram vão ser as primeiras que saem. Para você ter uma ideia, pense num supermercado. No supermercado, a gente tem vários produtos perecíveis e a gente não pode deixar eles lá por muito tempo. Então, os primeiros produtos que entrarem vão estar já caminhando aí na data de validade para poder vencer. Então, quando a gente coloca lá, vou fazer aqui, tá? Cada bolinha é um produto. A gente tem os primeiros produtos, se a gente vai colocando outros produtos por cima, esses últimos aqui na linha, né, que são os primeiros que entraram, eles já vão estar possivelmente perto da data de validade ou já vencidos. Então, no PEPS, a gente vai tirar eles primeiro. E quando a gente tira eles primeiro, a gente tem um controle melhor, principalmente em relação a produtos perecíveis. É lógico que não funciona só para isso, tá? Essa é só uma forma de você entender isso no nosso dia a dia. Como eu tento sempre comentar aqui, se a gente leva o que a gente estuda mais alinhado com o nosso dia a dia, a gente acaba entendendo melhor. Bom, aqui a gente vai utilizar então o método PEPS, tá? Aqui eu fiz um controle, eu vou fazer um controle de... E eu vou ter que tirar a câmera, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui a gente vai ter então um controle. Esse controle que eu vou usar aqui é um controle que geralmente as faculdades utilizam com a gente, tá? Você pode resolver de outras formas sem utilizar o controle. No geral, eu tento que você entenda a dinâmica da coisa, tá? Sem você precisar depois desenhar esse controle de estoque lá na hora da sua prova, porque você vai perder muito tempo com isso. Mas, no geral, como funciona esse controle? Então, a gente tem 3 colunas iniciais para representar as entradas, 3 colunas no meio para representar as saídas e 3 últimas colunas para representar o saldo. As entradas vão representar o que a gente compra. Então, tudo que a gente comprou vai representar uma entrada. As saídas vão representar as vendas, porque é o que está saindo do nosso estoque. E o saldo, não preciso explicar que o saldo é o que fica, né? Então, o saldo vai representar aí o que fica para a gente. Bom, aqui eu vou utilizar o controle, mas você poderia ter feito no cantinho da sua prova sem o controle, tá? Então,
método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Bom, no primeiro momento lá, ele fala no enunciado que uma sociedade comercial detinha 10 unidades de estoque ao valor de R$18 cada. Então, R$18 cada unidade dessas 10, né? Então, se a gente tiver aqui 10 bolinhas, cada bolinha vale R$18, tá? É isso que significa aqui. Então, o total vai ser 10 vezes R$18, que é igual a R$180, tá? Então, esse é o enunciado. Depois ele vai comentar pra gente lá que a gente tem os primeiros produtos, né? A movimentação do mês. E ele fala lá que essa sociedade utiliza o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para o controle de estoque, considerando que essa empresa é tributada na compra e venda de mercadorias com ICMS a 10%. Então, a gente precisa saber o que efetivamente vai entrar no nosso controle de estoque, já que aqui a gente está lidando com o ICMS também, tá? Então, no momento da compra e da venda, vai incidir ICMS, e ele está falando aqui pra gente que a alíquota é de 10%. Bom, a NBCTG 16, ela trata de estoques e a gente já trabalha com ela em várias questões, em várias aulas, né? E eu peço sempre a vocês colocarem isso na cabeça. E ela vai determinar pra gente o que realmente faz parte do nosso custo de aquisição. Então, ela fala lá que o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis perante o fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, a gente sabe que o ICMS aqui, ele é um tributo recuperável, e aqui está dizendo pra gente, exceto os recuperáveis. Então, vai fazer parte do nosso custo de aquisição. Tudo isso, então, o preço da compra do seu produto, o imposto de importação, outros tributos, exceto os recuperáveis, então a gente vai ter que subtrair os recuperáveis desse valor. A gente vai somar também os custos de transporte, os custos de seguro e os custos de manuseio, tá? E a gente vai, eventualmente, se houver alguma situação de desconto comercial e abatimento, a gente vai também subtrair desse valor do custo de aquisição. Então, quando a gente tiver uma situação de compra aqui, a gente vai, então, vai ser o valor da compra menos os tributos recuperáveis, que aqui a gente tem o caso do ICMS, que é de 10%. E aí, esse valor que vai ficar aqui, que vai ser o valor que vai para o nosso estoque, tá? Bom, espero que você tenha entendido, porque geralmente essas questões a gente tem que, para esse assunto, a gente tem essa movimentação toda sem o controle de estoque, sem a parte tributária, né? Aqui eles resolveram inovar e a gente tem aqui a situação do ICMS. Mas o que a gente vai fazer aqui? Para cada compra a gente vai retirar o valor do ICMS e esse valor final que vai efetivamente para o estoque, tá? Então, no primeiro momento lá, a gente tem lá a compra de 8 unidades por R$22 cada. Então, nesses R$22, a gente vai tirar os 10% de ICMS. Então, R$22 menos 10%, que vai dar R$2,20, o valor da compra por unidade vai ser de R$19,80. Então, aqui a gente já tinha a nossa situação inicial, e aqui no momento 1, a gente vai então adquirir 8 unidades, o valor unitário vai ser de R$19,80, lembrando que o enunciado diz que é R$22, mas a gente vai subtrair aqui o ICMS. Então, sem o ICMS vai dar R$19,80, 8 vezes R$19,80 vai dar R$158,40. Aqui na saída a gente não tem nada, e aqui começa a introdução do PEPS, né? Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, essa primeira coluna aqui, dos 10 unidades, ela vai continuar intacta aqui. Então, a gente vai deixar ela aqui, reproduzir ela na parte de baixo. Então, essa linha vem pra cá. E na linha de baixo, a gente vai colocar o que a gente comprou agora. Então, são 8 unidades a R$19,80, que vai dar R$158,40. Quando eu for, então, analisar a minha situação, o que eu tenho nesse momento no meu estoque, o que eu tenho realmente? Eu tenho 18 unidades.
mas as 10 unidades entraram primeiro, consequentemente, quando eu fizer uma compra, elas vão sair primeiro, e elas foram compradas com valores diferentes, né? Então, por isso que a gente coloca aqui separado, tá? Então, é isso nesse primeiro momento. No segundo momento, ele fala que houve uma compra de 10 unidades por R$21 cada. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, são 10 unidades por R$21 cada. R$21 menos os 10% de ICMS, que vai dar R$2,10, vai dar um valor unitário de R$18,90. Então, nesse segundo momento, a gente vai ter, então, a compra de 10 unidades ao valor de R$18,90. 10 vezes R$18,90 vai dar R$189. Não tivemos nenhuma saída, por isso que eu deixei só um tracinho, mas você pode deixar até em branco mesmo. E aqui a gente vai colocar, então, na sequência das compras, tá? Então, na primeira linha, a gente vai ter a nossa primeira compra, 10 unidades a R$18. Na segunda linha, a gente vai ter nossa segunda compra de 8 unidades a R$19,80. E agora a gente vai colocar a nossa compra atual, que compramos agora, nesse segundo momento, de 10 unidades a R$18,90, que vai dar R$189. O que eu tenho no meu estoque, então? Eu tenho 28 unidades, mas cada uma foi comprada com um valor diferente. Mas esse valor, toda essa parte que está aqui em vermelho, são as 10 unidades, as 18 e as 10 que compramos por último, vai representar aqui o nosso estoque, tá? Terceiro momento aí, a gente tem a venda de 15 unidades por R$48 cada. Bom, no momento da compra, o ICMS vai incidir e a gente vai tirar lá dos nossos tributos conforme a resolução e conforme a NBC-TG 16, ela falou pra gente que a gente tem que, vai fazer parte do custo de aquisição, exceto os recuperáveis. Mas no momento da venda, a gente vai calcular diferente, porque a gente vai deixar aqui o valor do ICMS, por quê? Porque o ICMS não faz parte dos R$48. Ele vai ser calculado por fora aqui, pra gente poder recolher, né, o ICMS a recolher, e a gente recolhe ele depois. Então, os R$48 aqui, cada unidade, a gente não vai descontar eles aqui, tá? No nosso controle de mercadorias. Então, aqui, ele vendeu, então, 15 unidades por R$48 cada. Então, aqui a gente vai começar, então, a retirar as unidades que a gente comprou. Então, a gente já tinha aqui comprado 10 unidades, depois 8 unidades, depois 10 unidades. Para a gente tirar as 15 unidades no método PEPS, é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, essas primeiras 10 unidades que entraram aqui, elas vão sair agora. E aí, a gente vai ter aqui, então, 10 unidades. E a gente vai ter que vender, ele fez a venda de 15, então a gente precisa tirar mais 5. Então, eu vou tirar 5 dessas 8 unidades aqui, porque a gente vai primeiro tirar o que entrou primeiro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tirar 10 unidades. Se eu tirei 10 e eu tinha 10 aqui, então não vai sobrar nada aqui, né? Então, no meu estoque de 10, a gente vai ter aqui 0 unidades. Eu coloquei o 0 aqui, mas você nem precisaria ter colocado essa linha, tá? Eu coloquei só para ver se... Porque eu já respondi várias dúvidas de vocês sobre isso, então já sei mais ou menos o que vocês vão perguntar, né? Lógico, né? Se você tiver sua dúvida, deixa aí, não precisa achar que eu vou adivinhar, né? Aí a gente precisa, então, o total de venda foi de 15 unidades, a gente precisa tirar mais 5 unidades, então essa linha aqui já esgotou, a gente vai tirar dessa linha agora. A linha de 8 vendas, de 8 compras, nós compramos 8 unidades, agora a gente vai tirar 5. Então, se eu tinha 8 unidades e tirei 5, agora a gente vai ficar com 3 unidades, tá? E os valores aqui, eles permanecem, tá? Então, o valor aqui que eu tinha comprado, o meu valor de compra, ele tinha sido, das 10 unidades, foi de R$18, eu vou manter aqui, porque esse é o valor do custo, né? Quando eu estou vendendo, esse é o meu custo de venda. Então, eu vendi ele por 45, cadê? Deixa eu olhar aqui de novo. Por R$48, mas o meu custo foi de 18, tá?
E nesse momento aqui, quando a gente tirou 5 unidades das 8 unidades compradas, a gente tinha um custo de R$19,80 e a gente vai permanecer aqui então, tá? Então a lógica aqui é essa. Bom, aqui então nas 8 unidades vão ficar 3 unidades a R$19,80. 3 vezes R$19,80 vai dar R$59,40. E a última linha aqui que a gente não mexeu com ela, a última linha que era a compra de 10 unidades a R$18,90, a gente vai só reproduzir ela no nosso controle de estoques na linha de baixo das últimas, da mesma forma que estava, a gente vai manter, tá? Então, a gente tem aqui de venda, então a gente vendeu 15 unidades, tá? As primeiras 10 unidades tinham o custo de R$18, então 10 vezes 18 é igual a R$180, e 5 vezes R$19,80 vai ser R$99. Então, nesse momento, para essa venda, a gente teve um custo de R$180 mais R$99, tá? Para essas 15 unidades vendidas por R$48 cada. Bom, esse foi o nosso momento 3 aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. 3. Aí, no próximo item, ele fala que vendeu 5 unidades por R$49 cada. Então, se é uma venda, a gente não vai fazer aqui o desconto do ICMS, a gente só vai fazer o desconto na compra e a gente vai continuar com o nosso controle de estoques aqui. Então, esse é o item número 4. Então, não teve entrada e por isso eu deixei um tracinho no controle de estoques. E aí, a gente já tinha no nosso saldo, então, 3 unidades a R$19,80 e o total do saldo era de R$59,40 e a gente tinha 10 unidades a R$18,90 que dava um saldo de R$189. Agora, a gente vendeu, então, 5 unidades. Então, a gente vai tirar primeiro essas 3 unidades aqui para complementar essa venda. E depois a gente vai tirar o restante das próximas compras. Por quê? Porque o método é PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, 10 unidades, a gente vai tirar as outras 2 unidades aqui, tá? Então, foi isso que nós fizemos aqui. O nosso custo, a gente tinha, então, 3 unidades a R$19,80, a gente só reproduz aqui na coluna de unidades. Dava um total, então, 3 vezes R$19,80 vai dar R$59,40. E das 10 unidades que a gente tinha lá no estoque, a gente tirou 2. E o valor do custo dela era de R$18,90, a gente vai reproduzir aqui. 2 vezes R$18,90 vai dar R$37,80. Nessa primeira linha, como a gente tinha só 3 unidades e a gente vendeu as 3, então a gente agora eliminou e por isso eu coloquei aqui, reproduzi ela com esse 0, tá? Mas você podia ter só deixado em branco ou não deixado nada, sei lá. E aqui nas unidades, a gente tinha 10 unidades, a gente vendeu 2, ficamos com 8 unidades. Então, 8 vezes R$18,90 vai dar um total de R$151,20, tá? Então, esse foi o nosso item 4. Continuando aí, no item 5, ele comprou 12 unidades a R$20 cada. Então, aqui, como ele é um item de compra, a gente vai fazer o desconto do ICMS. Então, se é R$20 menos 10% de ICMS, 10% de ICMS vai dar R$2. A gente vai ter, então, uma compra de R$18. Então, ele comprou 12 unidades a R$18 cada. E é isso que a gente vai colocar aqui no item 5. Então, a gente adquiriu 12 unidades a R$18 cada, que vai dar 12 vezes 18 é igual a R$216. Aqui não houve venda, não teve saída, então eu deixei só um tracinho. E aqui continua, então primeiro que entra, primeiro que sai. Qual é o primeiro que está aqui agora? São as 8 unidades a R$18,90, a R$18,90, né? Que dá um total de saldo de R$151,20. E essa compra que a gente fez, a gente vai colocar embaixo dela. Porque primeiro que entra, primeiro que sai, o primeiro que entra vai permanecer lá, tá? Então, 12 unidades a R$18 vai dar um total de saldo de R$216. No sexto item, ele fala que teve uma venda de 10 unidades por R$49 cada. Então, se foi venda, a gente também não vai fazer o desconto de ICMS e a gente vai colocar lá na nossa tabela. E aí, a tabela aqui,
do controle, não coube tudo para vocês conseguirem, então eu tive que apagar as primeiras linhas, tá? Mas aí no seu material, você, tanto no material em PDF, se você for aluno, né, e estiver acompanhando, ela tá inteira aí para vocês. Quanto você, se você estiver assistindo pelo YouTube e for adquirir o e-book, no e-book a tabela tá completa, tá? Mas é porque aqui ia ficar ou muito pequeno, e aí ninguém ia enxergar nada, e ia ficar estranho, né? Com as letras exprimidas e tudo, não ia dar. Então, fiquei assim e eu apaguei as primeiras linhas aqui, tá? Bom, aqui a gente tem então a venda de 10 unidades por R$ 49,00 cada. Então, nós vamos então a mesma coisa, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, aqui nas entradas não teve nada, eu deixei um tracinho. A primeira que entrou aqui, então, foi as 8 unidades, então a gente já vai vender elas aqui. E a gente precisa de mais 2 unidades, porque a gente vendeu 10, então 12 unidades, a gente tirou 2 aqui, tá? Das 8 unidades primeiras que a gente tirou, a gente tinha o custo de R$ 18,90, 8 vezes R$ 18,90 vai dar R$ 151,20. Das unidades, das 12 unidades, a gente vendeu 2 a R$ 18,00, é o custo, 2 vezes 18, R$ 36,00. Aqui a gente vai então, o primeiro que entra, né, o primeiro que sai, então o primeiro aqui, a primeira compra que a gente tinha de 8 unidades, a gente vendeu todas, então aqui eu coloquei 0, né, para representar que a gente vendeu e não ficou nada. Ou você poderia ter só deixado em branco. Nas 12 aqui, a gente vai tirar 2, então 12 menos 2 vai dar 10, então vão ser 10 unidades a R$ 18,00 unidade, 10 vezes 18, 180. Então, aqui vai representar pra gente exatamente isso. Então, a gente teve, então, aqui as 10 unidades vendidas. Esse aqui é o item 6 aqui, ó. E no item 7, que é a compra de 4 unidades por R$ 18,00 cada. Então, se é compra, a gente vai descontar o ICMS. ICMS de 10%, 10% de R$ 18,00, R$ 1,80. A compra, então, 18 menos R$ 1,80 vai dar R$ 16,20. E aí, a gente vai colocar no nosso controle. Então, aqui é o item 7. Compramos, então, compra de 4 unidades a R$ 16,20. 4 vezes 16,20 é igual a R$ 64,80. Não saiu nada, então a gente não teve venda. E aqui a gente vai colocar o mesmo formato. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. O que estava aqui no nosso estoque, então, são essas 10 unidades a R$ 18,00. A gente vai colocar essa linha aqui, reproduzir ela aqui. E a nossa compra que nós fizemos agora, inclusive aqui tá errado, não é 1, tá? Aqui é 4. Eu tenho que corrigir isso no seu material também. Deixa eu ver se tá errado aqui no seu material. Ah, no seu material tá certo, isso foi na erro de digitação mesmo, na hora de fazer o slide. Então, 4 unidades a R$ 16,20, que vai dar R$ 64,80. Bom, finalizamos. Então, qual que é o estoque final aqui? O estoque final. Deixa eu apagar, então, essas outras coisas que eu fiz aqui, né? O que a gente tem aqui, então, de estoque final? O estoque final é esse valor do saldo final. Então, 180 mais 64,80 que vai dar 244,80. O nosso valor de unidades aqui, a gente tem 14 unidades. E o custo das mercadorias vendidas vão ser exatamente esses custos que nós tivemos nas vendas, tá? Então, vai ser os 180 mais 99, mais 59,40, mais 37,80, mais 151,20, mais 36 reais, que vai dar um total de 563,40, tá? E aí a gente vai ter então o estoque final de R$ 244,80 e o custo das mercadorias vendidas de R$ 563,40, tá?
E aí deu então o gabarito letra A. E aqui é importante, quando você tiver outro tipo de questão como essa, tá? Analisar bem, tá? A gente tem então aqui representando pra gente o saldo final, o custo das mercadorias vendidas, o estoque final aqui não é 1, é 4, né? E se tivesse perguntado das receitas, a receita seria então a quantidade aqui que a gente vendeu vezes o valor de cada venda, tá? Então, quando a gente teve uma venda de 10, quer ver, deixa eu olhar aqui no enunciado. Quando a gente vendeu 10, aliás, aqui a gente vendeu 15, né? Quando a gente vendeu 15 unidades, por exemplo, ele falou que o valor a venda foi a R$48. Então, 15 vezes 48 é a receita desse momento. Então, você ia calcular as receitas totais e ia dar um valor total, tá? Então, existem outras questões que pedem isso, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente vai caminhando aí para nossa próxima questão, tá bom? Até mais!